Pavimento rígido de concreto. Podemos diferenciar o pavimento rígido de concreto do pavimento flexível visualmente, pela tonalidade. Enquanto o pavimento rígido de concreto se demonstra um cinza claro, o pavimento flexível se demonstra um cinza escuro. Essa aqui é a rodovia Caminho do Mar, localizada em São Paulo. Ela é a primeira estrada de pavimento rígido de concreto do Brasil e foi construída em 1925. Ela é bem extensa, ela passa aqui por trás, ó, na mata aqui, ó. O pavimento rígido é mais resistente que o pavimento flexível quando submetido a cargas pesadas. Por isso ele pode ser aplicado em terminais de ônibus e em pistas dos BRTs, né? Que são um corredor, é um corredor, uma pista onde só pode circular ônibus. Fica separado da pista normal, né? De asfalto. Pavimento flexível aqui, mais escuro, e aqui um pavimento rígido, uma tonalidade mais clara. Ele pode ser aplicado em rodovias de tráfego intenso, pesado. Ele é muito resistente e por isso ele pode ser aplicado em pistas de aeroportos. Falando da estrutura do pavimento, temos aqui uma representação bem simples e falaremos primeiro sobre o subleito. O subleito é a fundação natural, né? O pavimento vai vir por cima dele, então ele é a primeira coisa que é feita. Ele evita o recalque, ele define também os caimentos da pista, né, as inclinações, que a água tem que escoar para algum lugar depois que a pista estiver completamente pronta, né, para os carros não deslizarem em poças d'água. Então, para a água escoar para algum lugar, essa pista tem que ter os caimentos, as inclinações. Agora falaremos da subbase, que é uma camada intermediária localizada logo acima do subleito. A subbase tem a função de evitar o bombeamento. O bombeamento é um fenômeno que faz com que partículas do subleito sejam bombeadas para a superfície do revestimento, depois que a pista está construída, né? Ela sobe em uma forma de lama, ela é bombeada através de fissuras, através de juntas. A subbase também tem a função de reduzir os esforços que chegam ao subleito. Ela recebe o esforço transmitido pelo revestimento e transmite ao subleito de forma reduzida. A subbase deve ser uniforme, deve ser bem plana, bem certinha para assentar as placas de concreto corretamente. Agora falaremos sobre o revestimento, que é a camada superior do pavimento, que é localizado logo acima da subbase. Este revestimento ele resiste à maior parte das tensões, né? Resiste aos esforços causados pelo tráfego e aos intempéries. O revestimento também é conhecido como placa de concreto e deve ser rígido. Ele deve ser bastante duro para que, quando ele seja submetido a uma força-peso, como por exemplo a força-peso desse caminhão, ele afunde todo de uma vez, né? Se essa placa de concreto é muito rígida, ela afunda todo de uma vez, fazendo com que a pressão de contato nas camadas inferiores seja menor, pois a força está sendo distribuída em uma área maior. Os pavimentos rígidos tendem a romper por tração na flexão. Quando, por exemplo, essa força-peso do caminhão ele está flexionando a placa de concreto para baixo, como se ela estivesse tentando empenar a placa para baixo. Essa força de flexão faz com que a parte superficial do revestimento, nessa parte superior, ela seja comprimida e a parte inferior seja tracionada, ou seja, embaixo separa e em cima aperta, certo? Flexiona, né? Ela traciona a parte de baixo da placa de concreto e o pavimento rígido ele tende a romper por essa tração na flexão. Agora, chegando na parte das etapas construtivas do pavimento rígido,
A primeira coisa que é feita na obra, né, de pavimento rígido é a terraplanagem, certo? A regularização, né, a formação do subleito. Aqui eles estão fazendo o subleito, estão preparando a fundação que receberá o pavimento por cima dela. É justamente nessa etapa inicial de terraplanagem que é definida as curvas da pista, né? O caimento para não gerar poças de água no trânsito. Concluída a etapa de terraplenagem, chegamos na etapa de fazer a subbase. A subbase ela pode ser feita com solo cal, solo cimento, pode também ser feita com cascalho, com concreto compactado com rolo ou com a mistura de dois ou três, uma mistura de qualquer um desses elementos e ainda outros materiais. Concluída a etapa de terraplanagem e subbase, é feita uma vedação, né, uma espécie de vedação por cima dessa subbase. Essa vedação ela pode ser feita colocando uma lona plástica por cima da subbase ou colocando um material betuminoso. Esta lona plástica e este material betuminoso eles têm a função simples de proteger o concreto, né, o aço, que vai ser feito acima dessa subbase, né? Então eles não querem um contato, né? Pois podem pode subir substâncias úmidas para esse concreto, né? Fazendo com que o aço seja corroído. Depois que os trabalhadores colocam a lona plástica, os armadores montam e colocam, né? Eles montam e posicionam a armadura e também as barras de transferência e de ligação, são essas aqui. Essas são de transferência e essas barras são de ligação. Eu vou falar dessas barras daqui a pouco. E essa armadura aqui, que aqui nós estamos vendo como se fosse uma planta baixa, como se aqui estivéssemos vendo de cima. Essa armadura aqui, ela estaria aqui, mas nesse projeto aqui dessa pista não tinha armadura distribuída, né? É um pavimento de concreto simples. Eu vou falar disso tudo daqui a pouco. Depois que os armadores montam e posicionam as barras de ligação, barras de transferência e as armaduras, os operários iniciam a concretagem do revestimento, que é bem parecido com fazer uma laje. Depois eles nivelam, né, para o nivelamento dessa espécie de laje, que é o pavimento rígido, nessa placa de concreto. Eles usam a régua vibratória, né, esse equipamento aqui, para nivelar. Depois de concluída as etapas anteriores, eles fazem a texturização, né, para dar uma textura áspera para o carro conseguir frear com mais facilidade. Depois fazem a cura. Logo depois são feitas as juntas, né, nesse revestimento. A junta ela pode ser feita com concreto endurecido, que é este caso, ou também pode ser feita com concreto fresco. No caso, se a junta for feita na hora que o concreto estiver endurecido, será necessário utilizar uma serra, né, para abrir uma valeta, uma fenda, que é a junta. Nessa junta é feita a selagem. Essas juntas no revestimento do pavimento rígido, elas servem para evitar que apareçam fissuras na placa de concreto. Fissuras que podem acontecer por conta da retração hidráulica do concreto ou por conta, por exemplo, da variação térmica do material ou alguns outros motivos. A selagem das juntas serve para impedir que entre qualquer tipo de líquido ou qualquer outra coisa nessa fenda, né, nessa junta. Agora recapitulando, nós estamos falando das etapas construtivas do pavimento rígido e neste caso, né, cada obra é um caso. Neste caso de obra, nós chegamos no final, que é uma obra feita mais manualmente, né? É como se fosse feita uma laje. Só que tem outras situações, né? Que essa obra vai ficar completamente diferente, que são as situações seguintes, né? Do avanço tecnológico. Então,
O avanço tecnológico ele permite fazer o pavimento rígido de uma forma muito mais rápida e muito mais resistente também, certo? Porque ele disponibilizou equipamentos de última geração, que são vibroacabadora de formas deslizantes, as usinas transportáveis, estações meteorológicas portáteis e os laboratórios móveis. Agora eu vou falar da vibroacabadora de formas deslizantes para vocês no próximo slide. E neste caso a obra fica completamente diferente e as etapas construtivas são completamente outras. É isso que eu vou explicar agora. Esta é a vibroacabadora de formas deslizantes, né? Ela é um dos modelos que existem, né? Existem vários tipos diferentes de modelos e ela executa quase que completamente a construção do pavimento. A vibroacabadora ela possui um dispositivo de distribuição de frontal de concreto, né? Vem um caminhão basculante aqui ou um carrinho de mão e derramam esse concreto na frente da vibroacabadora. Ela vem andando, né? Ela vem andando aqui, ela tem esteiras, né? Esse modelo aqui eu tenho esteiras. Ele vem andando e vem engolindo esse concreto e vai saindo aquele produto lá atrás lá, que já sai niveladinho, bonitinho e ainda fazem ainda um nivelamento manual ainda para deixar mais perfeito ainda. Ela é provida de para distribuidora e parafuso ou um parafuso de rosca sem fim. Esse modelo aqui de vibroacabadora que nós estamos vendo, ele possui o parafuso, né? Ele não possui a pá. Esse parafuso ele fica girando aqui nesse eixo dele mesmo, né? Ele gira aqui infinitamente. Aqui também, ó, ele vai girando, ele vai distribuindo esse concreto, né, paralelamente ao sentido da largura, né, do pavimento. A vibroacabadora de formas deslizantes também possui um sistema vibrador e a desempenadeira mecânica ou mesa acabadora. Esse sistema permite que saia esse produto, né, uma espécie de laje atrás dela, né, que ele já sai, o concreto já sai completamente no formato dele, nivelado, desempenado. É, a vibroacabadora de formas deslizantes também possui um sistema de controle eletrônico para o alinhamento topográfico. Os topógrafos coletam os dados do projeto e fazem uma espécie de linha guia, como vocês podem ver aqui essa linha. Aí a vibroacabadora tem um sistema de controle eletrônico que ele vai seguir essa linha perfeitamente para seguir as angulações topográficas previstas no projeto. Alguns modelos de vibroacabadora de formas deslizantes, elas possuem também equipamentos que fazem a texturização, né, da placa de concreto e também fazem a cura química, certo? Com a aspersão desse produto químico aqui, que vai inibir a perda de água do concreto para o meio ambiente. E isso faz com que a produção, né, diária desse pavimento seja ainda maior. Em uma obra que possui a vibroacabadora de formas deslizantes, as barras de ligação elas são colocadas pela própria vibroacabadora. Eu vou falar dessas barras daqui a pouco. E as barras de transferência elas são colocadas manualmente, né? Eles jogam ela na frente da vibroacabadora, ela engole, né? Ela vai tipo, meio que isso mesmo, engolir e ela vai sair aqui. Essa barra que foi posicionada aqui nesse sentido, ela vai estar aqui assim, olha. Ela já vai sair aqui como no produto final. Então aqui recapitulando, diz aqui um breve resumo daquela obra que não tinha vibroacabadora, né? Falamos primeiro, que era uma obra mais manual, né? Eles fazem tudo manual, né? Montagem das formas manual, montagem e posicionamento das barras de transferência e barras de ligação, a armação do pavimento, a concretagem, tudo manual, pura. E também falamos da obra com a vibroacabadora, que é muito mais rápido, né? Não precisa montar forma, não precisa a montagem e o posicionamento das barras de transferência ela é manual, só que a vibroacabadora ela posiciona as barras de ligação. Ela faz o assentamento do concreto, a texturização e também pode fazer a cura química, alguns modelos. E também as juntas é feito manualmente, nesse caso também. Falando do concreto, né, ele deve atender às normas. O concreto deve ser endurecido, compacto, durável, deve demonstrar baixa permeabilidade.
O concreto deve ser preparado com água limpa e sem a presença de substâncias que podem gerar futuras patologias. Para cada camada de concreto é feito o controle tecnológico no laboratório no laboratório móvel que eu vou explicar para vocês agora. É, então, para fazer esse concreto, a obra, né, ela pode possuir uma usina transportável de concreto. Essa usina, ela garante o fornecimento do concreto para a vibrocavadora, porque se não tiver concreto na obra, a vibrocavadora não vai conseguir fazer rápido. Então, esse concreto ele tem que estar lá sendo produzido a todo momento de forma bem rápida. Então, tem as usinas transportáveis, elas são fáceis de montar, por isso que é bom, eles montam ela coisa no primeiro dia de obra, já está montada e já está produzindo concreto e fazendo. O caminhão vem, ela enche o caminhão entorna na frente da vibrocavadora e é isso. Esse concreto, ele é todo feito um controle tecnológico desse concreto, com um laboratório móvel. É uma espécie aí de Kombi, é tipo uma Kombi, um trailer, um ônibus, não sei. É um laboratório móvel, é um carro, um automóvel que tem um laboratório dentro para fazer o controle tecnológico do concreto. A bioacabadora ela faz a cura química com o produto. Só que esse produto ele tem que ter uma taxa de aspersão correta. Ela não pode aplicar muito nem pouco. Então, essa taxa de aspersão ela é calculada numa estação meteorológica portátil. Né? Esse avanço tecnológico que está aí para fazer a vibrocavadora produzir mais rapidamente, mais eficiente esse pavimento rígido. Agora nós chegamos na parte da estrutura do pavimento rígido, certo? Vamos analisar essas frases aqui. O revestimento transmite os esforços de maneira a aliviar as pressões nas camadas inferiores. Isso eu já falei antes, mas no próximo slide eu vou falar disso novamente. É, o revestimento ele é bem rígido, né? Ele é bem rígido, bem duro. Ele é como se fosse uma placa inteira que, quando a roda do carro afunda, essa placa ela não afunda só essa região aqui da placa, ela afunda a placa inteira, porque ela é muito dura. Como a placa afunda inteira, essa pressão no subleito ela é distribuída em uma área grande, vocês estão vendo? Fazendo com que a pressão seja menor, o subleito não sofre tanto. Já aqui no pavimento flexível, né, um asfalto, já é outra história. Essa carga ela é transmitida aqui no pavimento flexível e só que numa área pequena. Como vocês podem ver aqui, a área é bem menor do que a do pavimento rígido, pois o pavimento flexível ele não é muito duro. Então ele não desce todo de uma vez quando coloca um peso em cima dele. Ele desce só na onde foi aplicada essa força, fazendo com que a pressão no subleito seja muito maior, certo? Com aprofundamento no maciço, as pressões são reduzidas até serem consideradas desprezíveis. Essa tensão horizontal aqui, né, que é o carro freando, o carro acelerando, é a tensão horizontal. Essa tensão o revestimento ele tem que ter uma coesão mínima para ele suportar essa tensão horizontal. Sobre as vantagens do pavimento rígido de concreto, ele é resistente à intempérie. E suas poucas manutenções geram economia, né? Apesar do custo dele ser caro no começo. A vida útil mínima costuma ser 20 anos, né? E existem pavimentos que têm mais de 100 anos de idade. Mas a vida útil mínima dele costuma ser 20. Ele armazena pouca energia calorífica, né? Contribuindo com o meio ambiente, né? Evitando o efeito estufa, entre outras coisas. Reduz o custo com a iluminação pública, porque ele reflete melhor, ele é mais claro do que o asfalto, né? Então, os postes eles não precisam ficar um perto do outro. Podem ser menos postes e um separado do outro e ilumina mais do que o asfalto, né? Ele ele distribui as cargas no subleito em uma maior área. Ele dispensa a necessidade de um subleito resistente e dispensa a camada de reforço do subleito. A desvantagem dele, ele é mais caro para construir, mas ele não precisa ficar dando manutenção, então isso é compensável. Os pavimentos rígidos eles são menos indicados em solos resistentes, né? Porque um solo resistente
ele pode se colocar um asfalto nesse solo resistente, porque se o subleito é resistente, o pavimento flexível não vai ter tanto problema. Então dependendo da região, pode ser mais viável usar o flexível do que o rígido. O pavimento rígido ele pode apresentar alguns defeitos. Tá? Esses defeitos eles podem ser originados em falha de projeto ou um mau estudo do solo, né? Uma imprudência, né, no projeto, uma falha de execução, qualquer coisa que pode gerar esses defeitos, né? Dentre os vários defeitos que ele pode apresentar, esses aqui são os principais: o alçamento de placas, fissuras lineares, fissuras de canto, fissuras de retração, fissuras de superficiais, né? O bombeamento, que é o fenômeno que sobe uma lama para a superfície. Eu vou mostrar uma foto desse fenômeno aqui, daqui a pouco. O escalonamento, né, que é quando uma placa se movimenta verticalmente em relação à outra, né, uma placa afunda e fica mais baixa que a outra, o escalonamento, uma placa escala na outra, sobe na outra, né, como se fosse isso. Placa bailarina, que a placa fica mexendo para um lado e para o outro, pode surgir também esse defeito. Placa dividida, falha na silagem das juntas, é um defeito, né, uma falha de execução. Desnível com acostamento, buracos podem surgir também, e problemas descendentes do recalque, vários outros problemas que podem aparecer, com um mau estudo do solo, né, um mau preparo desse solo. Aqui estão algumas imagens, né, desses defeitos: placa dividida, o buraco. Todos eles podem ser evitados, né, se for feito corretamente, com cautela, sem imprudência. Agora falando aqui sobre as barras de transferência, né, que são conhecidas também como passadores. Essas barras, elas devem ser, a metade delas deve ficar para fora da placa que foi concretada, né, e na espera da concretagem da próxima placa, né, uma outra placa vai ser concretada aqui nessa região aqui, né. Então a metade está para fora aqui e a metade está para dentro da placa que já foi concretada. Ela está na espera da próxima concretagem, né, da concretagem da placa vizinha. Só que a parte que está para dentro, ela não foi pintada igual essa parte de fora aqui, nem engraxada. Como vocês podem ver, a parte que ficou para fora, ela foi pintada e engraxada, né? Isso para facilitar um possível movimento horizontal, né, entre essas placas. Aqui nessa região vai surgir uma junta transversal, né, de retração, que eu vou falar dessas juntas todas daqui a pouco, mas nessa região aqui vai surgir uma junta transversal de retração. E para impedir que apareçam fissuras, né, ou trincas, essa junta é um afastamento que existe entre uma placa e a outra. E essas placas vão se movimentar horizontalmente e também verticalmente. Essas barras aqui, elas vão facilitar o movimento horizontal entre as placas, né? Ela vai lubrificar, ela está pintada e engraxada para isso, para lubrificar o movimento. E ela impede o movimento vertical, ou seja, ela facilita o horizontal e impede o movimento vertical de uma placa em relação à outra. Ela impede o escalonamento, por exemplo. Então, recapitulando aqui sobre as barras de transferência. Elas devem obedecer à norma, ela deve ser reta, de aço CA25 tipo liso. A metade dela, menos 2 centímetros, vai ficar em uma placa, né, que é a primeira placa que é concretada. E a outra metade dela, mais 2 centímetros, fica para fora na espera, né, para ser pintada e engraxada. Facilita o movimento horizontal das placas, dificulta o movimento vertical, né, escalonamento, o movimento vertical de uma placa em relação à outra. Ela combate o surgimento de fissuras e geralmente ela é utilizada em juntas transversais. Tá? Eu, pelo menos, eu não vi nenhum caso em que essas barras elas foram usadas em juntas longitudinais. Eu só vi casos delas sendo usadas em juntas transversais. Agora nós falaremos aqui das barras de ligação, né, os ligadores. Geralmente essas barras de ligação elas estão presentes em juntas longitudinais, que são essas juntas aqui. Eu vou falar delas daqui a pouco. Geralmente essa junta aqui ela divide uma faixa de trânsito de outra faixa, né? Se tivesse um carro aqui, ele poderia dar uma seta, né, vir para essa faixa de cá. Ou seja, aqui em cima dessa junta aqui
longitudinal aqui que vocês estão vendo aqui, essa junta aqui, em cima dela aqui, eles pintariam aqui, fariam aqui uma pintura, né, a outra pintura aqui, aqueles tracinhos, né, que dividem uma faixa da outra no trânsito. É, então aqui elas estão na espera, né? É possível ver que a barra de ligação está na espera e aqui vai ser concretada a nova faixa de trânsito, que geralmente é concretada em um outro dia, né, em dias diferentes. Falando mais aqui dessas barras de ligação, elas devem obedecer o disposto na norma. Ela deve ser de aço CA50 e geralmente é nervurado, né? Geralmente esse aço aqui ele é nervurado, né, para ele agarrar mesmo. Muito diferente da ideia da barra de transferência, que tem a função de lubrificar, permitir um movimento, né? Essa aqui não, essa aqui ela não quer permitir o movimento, ela quer agarrar mesmo. Por isso que ela é nervurada. Ela admite o emprego alternativo do aço CA25. Tem o objetivo de manter as placas de concreto unidas, né? Normalmente é usada a divisão das faixas de tráfego. Combate o surgimento de fissuras longitudinais e combate o atrito longitudinal e o escalonamento. O que é o atrito longitudinal? O atrito longitudinal é, por exemplo, um carro frear nessa placa aqui, são duas faixas diferentes de trânsito. Se um carro freia aqui, ele vai empurrar essa placa para frente, assim, ele vai frear empurrando ela para frente, né? E se um carro acelerar aqui, ele vai a roda do carro vai estar acelerando, empurrando a placa para trás e para baixo e para trás, né? E aqui, freando, ele vai empurrar a placa para baixo e para frente ao mesmo tempo. Isso vai fazer surgir um desgaste aqui nessa região da junta aqui, ó. Surge um atrito entre uma placa e a outra, né? A gente não consegue ver a outra placa aqui ainda, porque ela não foi concretada ainda. Mas só que quando ela tiver concretada, né, tiver carro circulando aqui em cima, pode acontecer isso. Então chegamos aqui na parte das juntas, né? É, aquelas juntas, né, que eu mostrei lá no começo, né, que ela pode ser feita com serra ou no estado fresco também. Então vamos falar aqui das juntas transversais primeiro, que existem vários tipos, né? Existem as juntas transversais de retração sem as barras de transferência e existem as transversais de retração com as barras de transferência. Também temos essas duas juntas, elas podem ser oblíquas, que é a mesma coisa, só que elas vão ser inclinadas assim. E geralmente as juntas transversais elas são perpendiculares ao eixo longitudinal, né, da pista. Ou seja, elas são paralelas à largura do pavimento. Também temos as juntas longitudinais. As juntas longitudinais elas estão na mesma direção do sentido da pista, né? Elas estão na mesma direção da pista, do eixo da pista. As juntas longitudinais elas são perpendiculares em relação às juntas transversais. Existem as juntas longitudinais sem barras de ligação e as com barras de ligação. Repara que geralmente as juntas transversais é barra de transferência, em todos os casos que eu vi. E geralmente as juntas longitudinais são barras de ligação. É, falando aqui das juntas transversais de retração sem as barras de transferência agora, que é a primeira coisa que a gente vai falar. Temos aqui uma planta baixa, tá? Olhando aqui de cima uma placa de concreto e um corte AB. Como vocês podem ver aqui tem um corte AB, que está olhando para aquela direção lá, para a direção de cima. Aqui no corte AB, o que nós vamos ver? Nós vamos ver aqui a divisão de uma placa e outra, né? Essa placa aqui foi concretada em um dia, depois concretou outra aqui outra hora, né? Aí surge, são duas placas diferentes, como vocês podem ver aqui, ó. Placas diferentes, tem juntas né, em cima, separando, dividindo as placas, né? Então, aqui se nós damos aqui nessa bolinha a gente dá um zoom, a gente vai ver esse corte aqui, né? O corte AB. A gente deu um zoom aqui no corte, né? Aí o que a gente está vendo? A gente está vendo a junta de retração, né? Que aqui devia ter um traço aqui, mostrando que são duas placas diferentes, né? Mas eu não coloquei aqui, eu esqueci. Aí aqui em cima dessa parte superior aqui, né? Em cima aqui da junta certinho, eles passam a serra circular aqui para dar uma alargada aqui nessa parte superior aqui da junta para eles botarem o material selante, né? Para não penetrar nada aqui para dentro aqui dessa placa e prejudicar o concreto. Tá aqui a H é a espessura da placa, né? A espessura da placa de concreto, né? Aqui
Aqui embaixo, não mostrei, eu só estou mostrando a placa de concreto, eu não estou mostrando a subbase nem o subleito aqui. Só está sendo mostrada a placa de concreto. Nesse caso, o que é isso aqui? Borda reta 90 graus. Isso aqui só está mostrando que ela foi feita com a serra, né? Com a serra de disco diamantado. Porque se ela não fosse feita com a serra, se ela tivesse sido feita no estado fresco ainda, ela seria uma borda mais arredondada aqui, não seria 90 graus. Agora falaremos aqui da mesma junta transversal de retração, só que essa aqui com barra de transferência, né? Nós estávamos falando de uma sem barra de transferência, agora nós vamos falar de uma com barra de transferência. É a mesma coisa, vocês podem ver aqui, olha, na planta baixa olhando de cima, temos aqui a divisão de uma placa e outra, a junta aqui transversal de retração, e esses traços aqui são aquelas barras de transferência que foram mostradas anteriormente. Barra de transferência. Aqui no corte AB, que é esse corte aqui, né, que passa aqui e olha para lá, nesse corte AB, nós podemos ver aqui a junta e a barra de transferência lá dentro. Aí, vamos dar um zoom aqui, gente. Dar um zoom aqui nesse pedaço, nessa bolinha azul, nessa bolinha vermelha aqui. Aí nós vamos ver esse corte aqui, olha, desse jeito. Aqui tá mais bem feito do que o exemplo anterior, né? Dá pra ver aqui que são duas placas diferentes, por causa desse traço aqui, né? Esse traço aqui. São duas placas diferentes. Aqui o topo dessa junta ela foi serrada para largar, né? Aí eles alargaram o topo dela e inseriram aqui um material selante para não entrar água nem nada aqui dentro aqui. Certo? Aqui vocês estão vendo aqui a barra de ligação, a metade dela que ficou pro lado de dentro aqui foi concretado sem botar graxa, né? Metade menos 2 centímetros, sem botar graxa e pintar. Aí a metade aqui mais 2 centímetros e ficou pro lado de fora, né? Ele foi pintado e engraxado. E depois de um tempo eles pegaram e concretaram aqui a outra placa. Então aqui já estamos em uma outra etapa, né, da obra. Agora, essas duas juntas transversais de retração que foram mostradas agora, né, que uma com barra de transferência e a outra sem, elas podem ser oblíquas também, que são inclinadas, né, que é a mesma coisa, só que elas ficam inclinadas. Isso aí é com o objetivo o carro vai passar daqui para lá, o carro. Aí vai encostar a primeira roda do carro, depois vai encostar a segunda roda, depois vai encostar a terceira roda e depois a quarta roda do carro. Isso faz com que diminui o surgimento de fissuras. Então, nos exemplos que nós vimos até agora, nós estávamos analisando o quê? Analisando a junta transversal, essa aqui que nós estávamos analisando. Certo? Essa junta aqui. Tá? Aqui as barras de transferência. Nós vimos isso aqui agora, né? O carro ele vem daqui, vai para lá, igual eu falei. Mas só que agora nós vamos falar das juntas longitudinais. Agora, vamos imaginar que surgiu agora uma outra faixa de trânsito aqui. Ou seja, aqui surgiu uma outra faixa de trânsito. Aqui é uma mão, aqui é a outra mão, né? Então aqui surgiu uma junta longitudinal aqui, olha. Surgiu a junta longitudinal aqui. E essa junta ela é sem barras de ligação, né? Que seriam umas barras que estariam aqui. Agora imagina o seguinte, né? Que um carro aqui ele freia aqui nessa placa, ele vai gerar uma tensão horizontal aqui para frente, vai empurrar a placa para frente. Isso vai tender, vai fazer uma tendência de uma placa andar para frente e a outra se manter onde ela estava. Aí isso vai fazer surgir aquele atrito lá que eu te falei, o atrito longitudinal de uma placa em relação à outra. Agora, nós fizemos um corte aqui, né, esse corte vermelho aqui. Nós fizemos um corte aqui e olhamos para cá. Nós estamos olhando justamente essa junta longitudinal. Então, no corte, esse exemplo aqui também não ficou bom. Era para ter um traço aqui para baixo aqui mostrando que são dois elementos diferentes, né, que foram concretados em horários diferentes, porque desse jeito que dá a impressão de que é tudo uma mesma placa, né, e não é. São dois, aqui é uma placa e aqui é outra. Aqui eles alargaram aqui só o topo dessa junta foi alargado e foi inserido aqui o material selante. Agora nós vamos falar dessa mesma junta aqui que vocês estão vendo a longitudinal, ó, vou passar um slide. É a mesma junta, só que agora ela tem as barras de ligação. São essas barras aqui, né? Elas vão impedir esse atrito longitudinal de uma placa em relação à outra, né? Aqui, imagina aqui que um carro acelera aqui, se ele acelerou, se aqui está numa faixa de trânsito aqui, ele acelerou, ele pegou essa placa e ele empurrou ela para trás,
certo? Então essa barra de ligação ela vai impedir esse movimento, né, de uma placa se deslizar e a outra não, entende? Então aqui tá, barra de ligação, barra de transferência, que a setinha apontando, junta longitudinal, junta transversal. Ó, junta transversal, junta longitudinal, uma perpendicular à outra. Agora, aquele mesmo corte, lembra que a gente olhou aqui, a junta longitudinal? Mesmo corte aqui. Estamos olhando aqui agora, surgiu uma barra de ligação aqui que não existia, né? Aqui está aqui, o topo da junta foi alargado com a serra, foi inserido material selante, né? Aqui, para impedir que entre uma água aqui para baixo aqui, tá vendo como é que é perigoso? Ó, como é que tem ferragem aqui embaixo. Então, para impedir que penetre qualquer coisa. Falaremos aqui nesse slide aqui sobre as juntas de construção. Temos a junta transversal de construção de topo e a junta transversal de construção de encaixe, que essa aqui, a de construção de topo, ela é praticamente a mesma coisa que uma junta transversal qualquer. E essa junta transversal de construção de encaixe é a mais importante, eu vou falar mais um pouco dela. Sobre as juntas longitudinais de construção, todas elas são. Todas as juntas longitudinais elas são de construção, vocês vão entender isso daqui a pouco. Essas juntas transversais de construção, geralmente elas são feitas nas seguintes situações. As juntas transversais de construção de topo, geralmente elas são feitas no fim de uma etapa de concretagem. As juntas transversais de construção de tipo encaixe, elas são feitas geralmente em períodos chuvosos ou quando quebram o equipamento de concretagem. Falando aqui da junta transversal de construção de topo, né, imagina que estavam concretando aqui no final do dia, né, no final do expediente da obra. Aí estavam concretando aqui essa placa, aí o cara decidiu o seguinte lá na obra. Ó, chegando aqui onde estava previsto no projeto aqui que surgiria uma junta de retração, vamos dizer assim, lá no projeto do pavimento. Aí o responsável lá na obra pega e fala: ó, gente, está terminando o expediente e nós vamos finalizar a obra aqui onde no projeto estava dizendo que seria aqui essa junta de retração. Aí eles vão lá, eles vão concretando ali até aquele pedaço. Quando chegou certinho ali, ó, né, onde o projeto estava previsto, estava prevendo aqui uma junta de retração, eles fazem certinho, né, eles posicionam uma barra de transferência e eles colocam aqui uma forma de concretagem aqui, para eles voltarem no outro dia de trabalho, né, voltarem de manhã cedo e eles vão retirar essa forma de concretagem, né, e vão retomar a obra. E é isso aqui. Nesse local aqui surgiu uma junta de construção de topo. É simples assim, é praticamente a mesma coisa que uma junta normal de retração. Por isso que eu não vou nem falar muito dela não, já vou falar mais aqui da junta transversal de construção tipo encaixe, né, que ela é um pouco diferente. Essa junta transversal de construção tipo encaixe é o seguinte, geralmente acontece quando começa a chover ou quando quebrou um equipamento quebrou um equipamento que estava concretando. Aí vamos dizer aqui que eles estavam fazendo aqui, não tava previsto no projeto que aqui seria uma junta aqui. Não, o projeto não tinha previsto, né, que aqui existiria uma junta. Aqui simplesmente a placa ia continuar seguindo aqui a concretagem e aqui não ia ter barra nem junta aqui. Mas só que infelizmente surgiu um imprevisto, né? Começou a chover. Aí eles param a concretagem, eles fazem essa forma aqui de concretagem nesse formato aqui de encaixe. E eles colocam uma barra de ligação, né? Que não seria para existir aqui, né? No caso do projeto. Colocam essa barra de ligação nervurada. Então aí depois quando acaba aí a concretagem, vai ficar esse desenho aqui de encaixe macho, igual vocês estão vendo aqui, ó, encaixe macho. Aí eles retornam a concretagem depois e vai ficar assim, esse formato assim, vai surgir uma junta aqui em cima para selar, né, selar essa valeta aqui, essa fenda, e vai ficar esse formato aqui. Esse é o único caso que eu vi em que uma junta transversal usa uma barra de ligação em vez de uma barra de transferência. Eu nunca vi algum outro caso que a barra de ligação é utilizada em juntas transversais. Temos também as juntas de dilatação, né? Não é necessário fazer junta de dilatação no pavimento rígido, mas quando acontece essas situações aqui, acaba precisando fazer, né? Que geralmente fazem essa junta de dilatação quando um pavimento encontra com uma ponte ou quando encontra um pavimento com um edifício.
Também pode ser usada quando acontece um cruzamento de dois pavimentos rígidos, né? Um pavimento com o outro. No topo dessa junta de expansão deve ter um material selante compressível, né? Porque a junta de expansão é o seguinte, essa junta de dilatação. O concreto ele esquenta e ele resfria, esquenta e resfria, né? Com sol, com a noite, né? Dia, noite. Aí o que vai acontecendo? Quando ele esquenta, ele aumenta o volume dele. E quando resfria, o volume dele volta ao normal. Aí, o que acontece? Esses movimentos, se for, as duas placas tenderem a crescer, uma trinca a outra. Uma vai acabar trincando a outra, porque as duas vão querer crescer no mesmo local ali. Então tem que ter um espaçamento entre elas, para elas conseguirem expandir expandir e retrair, sem trincar, né? Aí o que acontece? Eles fazem aqui uma junta de dilatação. Essa junta de dilatação eles colocam aí um material selante compressível. Por que compressível? Porque quando ela expandir, esse material vai ser amassado ali. E quando ela retrair, quando ela contrair, quando ela retrair, o material vai voltar, né, para o volume original. E o selante também deve ser compressível. Então, vamos falar dessa junta de dilatação aqui em questão aqui de corte, né? Vamos mostrar um corte dela. Aqui é a 100 barra de transferência, né? Estão vendo aqui o material selante aqui no topo, aqui o material de preenchimento compressível aqui, né? Essas duas placas aqui, elas vão aumentar o volume. Aí ela vai apertar aqui no meio aqui, vai amassar, né? Mas só que quando esfriar e o volume delas voltar ao normal, esse material aqui ele tem que voltar para o mesmo lugar que ele estava, né? Para o volume que ele estava antes. Então ela amassa e desamassa, amassa e desamassa, tipo um material borrachoso, vamos dizer assim. E agora aqui nesse caso é a mesma junta de dilatação, só que aqui ela tem a barra de transferência. Aí o que acontece aqui na junta de dilatação? A barra de transferência ela precisa de um capuz de expansão aqui. Que é um capuz que é isso aqui, ele é colocado aqui na ponta para facilitar aqui o movimento horizontal aqui de uma placa em relação à outra, né? Porque uma placa vai expandir, essa barra vai entrar, né? Vai entrar lá. E aí aqui tá a barra mais 2 centímetros pitada engraxada, como sempre da barra de transferência. O material compressível aqui, ó, comprimível, né? E o material selante comprimível aqui também. Agora nós vamos juntar tudo, todas as ideias, né, que foram acumuladas até agora, nós vamos juntar tudo numa coisa só, né? Que agora chegamos aqui na parte de tipo de pavimento de concreto. Essa parte aqui você tem que ter entendido tudo até agora para entender essa parte. Então, aqui vamos falar primeiro do pavimento de concreto protendido, certo? Ele é nada mais, é a mesma coisa do que uma laje protendida. Eles fazem aqui uma laje protendida no lugar do revestimento aqui, do pavimento. Aqui vocês podem ver que o subleito, aqui a subbase. Acima da subbase eles colocaram aqui a lona plástica aqui e vão fazer aqui a placa de concreto aqui. Aí eles colocam lá, posicionam os cabos de proteção. Para quem não entende muito sobre a proteção ainda, eles colocam os cabos de proteção e fazem uma pré-tração nesse cabo. Eles esticam um pouquinho esse cabo aí. Aí ele vai ficar tracionado assim, vai tender a voltar para o lugar dele normal. Aí o que eles fazem? Eles concretam lá por cima e depois eles soltam esse cabo aí, que ele tava esticado, eles soltam. Eles soltam o cabo de aço. Aí o cabo de aço ele tende a voltar para o lugar normal dele, como se fosse um elástico. Ele vai tender a voltar assim e vai comprimir esse concreto nele mesmo, fazendo com que a resistência à tração do concreto aumente. Temos aqui também uma técnica chamada watch topping, que é que eles pegam qualquer rua, né, deteriorada, seja ela de pavimento de concreto, seja ela de pavimento asfáltico. Eles pegam qualquer rua e fazem uma laje de concreto por cima dela, né? Eles chamam isso de watch top. Você faz um pavimento rígido, só que a fundação desse pavimento rígido que você está fazendo, ele era um pavimento antigo, né? Que estava deteriorado, vamos dizer assim. Aí como é que fica aqui?
Tinha aqui o subleito, o subbase, fizeram a base e fizeram aqui um asfalto, né? Fizeram aqui um asfalto. Aí acima desse asfalto, aí depois de um tempão, ele foi ficando velho, o asfalto foi ficando velho. Acima deles, depois de um tempo, uns anos, eles fizeram um pavimento de concreto, né? Por cima, como vocês podem ver aqui. Agora nós falaremos aqui do pavimento de concreto simples, né? O chamado de PCS. Né? Então estamos aqui a junta, né? Que já foi explicado. E duas placas de concreto aqui. Vocês podem ver que esse pavimento de concreto simples que eu estou mostrando aqui, ele é sem barra de transferência. Não teria uma barra de transferência aqui, né? Então vamos mostrar ele aqui naquele esquema. Aqui temos uma planta baixa e aqui um corte. Então, nesse PCS, pavimento de concreto simples, nós simplesmente vemos isso. A junta de retração aqui na planta baixa e no corte, tá? Separando aqui duas placas, vamos dizer assim. O PCS ele pode ter a espessura da placa, ela pode variar de 12 a 34 centímetros, a largura de 3 a 3,75 metros e o comprimento dela pode variar de 4 a 5 metros. Agora vamos imaginar aqui que esse pavimento de concreto simples foi feito aqui e aqui fizeram aqui uma faixa de trânsito, outra faixa de trânsito. Aqui está na espera, né? Aqui está na espera para fazer a terceira faixa aqui. Aí ela não tem barra de transferência aqui, ó. Tá vendo? As juntas transversais aqui não tem barra de transferência, por isso que ele aqui é sem, é um PCS sem barra de transferência. Agora nós vamos falar desse mesmo pavimento de concreto simples aqui no próximo slide, só que com barra de transferência, olha. É a mesma coisa que o anterior, ele é um PCS também, só que o outro não tinha barra de transferência e esse tem a barra. Então como é que ele fica aqui? Fica a mesma coisa que vocês podem ver aqui, ó, tá? Planta baixa aqui, ela mostrando aqui a barra, aqui no corte também, no corte AB. Aqui a mesma, agora aqui tá a mesma coisa, só que surgiram aqui as barras de transferência. Vocês podem ver aqui, esse pavimento aqui, o PCS ele pode ou não ter a barra de transferência. Aqui está representando a barra na espera e aqui está representando a barra de ligação da junta longitudinal na espera. Agora eu vou falar aqui das telas, né, que elas devem, porque para eu explicar os próximos tipos de pavimento, eu vou ter que falar da tela antes. Então nós voltamos aqui ao título de estrutura do pavimento rígido. Voltamos a esse título, mas vamos retomar ao título de tipos daqui a pouco. Então, a tela é da parte estrutural do pavimento rígido. Ela também é chamada de armadura distribuída. Ela deve atender ao disposto na norma. Geralmente ela é feita com aço CA60, é a mesma tela que fazem para fundação e para laje. Mesma coisa. Ela é resistente ao esforço de retração hidráulica do concreto, né? O concreto ele fissura, vai fissurando e essa fissura vai ficando fortemente ligada por essa armadura aqui. E ela resiste também aos esforços do tráfego, que são vários: compressão, tração, flexão. Então vamos falar primeiro dela aqui sem barra de transferência, né? Então vamos lá. Esse aqui é um tipo. Voltamos aqui para o título de tipo de pavimento rígido agora, que nós sabemos o que é a armadura distribuída, né? A tela. Nós falamos aqui da tela, nós sabemos o que é. Então nós podemos falar agora do pavimento de concreto com armadura contínua, que é esse aqui, olha. Ele mostrando aqui na planta baixa, ele pode ter a largura dele de 3 a 5 metros e o comprimento dele é sem junta, né? Ele não tem junta de retração aqui, só tem as juntas longitudinais. Então ele não tem junta de retração, junta transversal, ele é feito o dia inteiro, ele vai fazendo. A capacidade dele só depende o tamanho, não tem a largura dele, que é esse aqui, ó, o comprimento dele, só depende da capacidade de construção diária da obra. Então a largura dele pode ser muito maior do que 30 metros, 60 metros. A espessura pode variar de 12 a 34 centímetros desse tipo. Aqui vocês podem ver aqui no corte como é que a armadura ela fica, né? A armadura distribuída. Aqui é como se fosse mostrando aqui a mão e outra mão aqui, duas faixas de trânsito. Aqui as barras de ligação aqui no meio, barra de ligação, porque aqui tem uma junta
longitudinal, e aqui a armadura distribuída, e aqui se fosse surgir outra faixa de trânsito aqui, essas barras ficariam aqui na espera, né, da próxima concretagem. E é isso aí. Agora nós falaremos agora do pavimento de concreto com armadura descontínua, que é a mesma coisa que o anterior, só que em vez da armadura ser completa, eles cortam ela, né? Eles chegam num pedaço aqui que é previsto pelo projeto, eles cortam a armadura, né? Vamos dizer que com a placa que eles fizeram, ele pode fazer até 30 metros essa placa, pode ser 20 metros, 25 metros. Aí eles fizeram aqui, a obra vai seguindo aqui. Fez aqui 30 metros aqui da placa, eles fizeram aqui uma junta de retração, aí fizeram as barras de transferência aí, deixaram aqui na espera. Aí voltaram à obra, fizeram aqui mais 30 metros de placa, né, com essa armadura descontínua aqui, a armadura distribuída. Aqui é o corte AB, né, como é que está aqui a superfície, aqui, onde essa armadura está posicionada aqui, as barras de transferência. E aqui no caso aqui, se fosse ter uma faixa aqui e outra faixa de trânsito aqui, né? Aí surgiria aqui uma junta longitudinal aqui, e aqui se fosse ter uma terceira faixa, essas barras aqui de ligação estariam na espera aqui da concretagem, né? Dessa próxima placa aqui, dessa próxima faixa. E aqui temos aqui as juntas transversais, as barras de transferência, e aqui temos aqui a armadura distribuída, certo? Agora falando do pavimento de concreto estruturalmente armado. Esse pavimento ele é pouco utilizado, só que ele é muito mais caro e muito mais resistente, né? Eu não tenho certeza não, mas eu acho que esses aqui que são utilizados lá em pátios de portos, né? Que vai ficar aquele monte de container em cima, coisa pesada, pista de aeroporto, vai ficar cheio de avião, né? Então eu acho que eles utilizam esse aqui. Ele consome o dobro de aço, certo? Então ele tem um preço muito mais elevado. Aqui no é exatamente a mesma coisa que eu explicado anteriormente, só que em vez de aqui de ter em cima, de ter armadura distribuída só em cima, ele tem em cima e embaixo ao mesmo tempo. Aqui é a mesma coisa, olha aqui, ó. Deu até um zoom a mais aqui, olha. Aqui pode variar, nesse caso aqui, a largura, nesse tipo de pavimento aqui, a largura pode variar de 3 a 5 metros e o comprimento de 4 a 6 da placa, né, de cada placa. Então, aqui é uma junta, vamos dizer que aqui seria uma faixa e outra faixa. Aqui é a junta longitudinal, as barras de ligação, barra de transferência aqui na espera da próxima concretagem aqui. Seria para ter aqui também, mas não coloquei porque tem aqui já uma coisa aqui. E aqui também as barras de transferência aqui, olha, já posicionadas. Aqui as barras de ligação aqui na espera, se caso você ter uma terceira faixa de trânsito aqui, certo? Agora, por fim, o pavimento de concreto pré-moldado, né? Eles são fabricados sob medida, eles demonstram um elevado controle de precisão, né, na fabricação. Eles levam a placa de concreto e vão posicionando.